Depressão me pegou, eu tentei correr, não consegui. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão. Falar um pouquinho disso na minha vida, como é que é, né? Eu acho que a gente fica, às vezes, muito numa lógica de querer buscar resposta pra tudo. Não sei se todo mundo é assim, mas eu, pelo menos, gosto de me entender. Então, buscar as coisas que me definem, dar nome a essas coisas, eu acho um negócio importante, assim, tá ligado? E isso acontece com ansiedade e depressão. Não nessa ordem, com depressão e ansiedade. Mas eu vou chegar lá. Não sei se é só comigo, mas eu imagino que todo mundo fique meio, não chocado, mas de ter um mínimo direcionamento nas paradas quando você consegue dar nome a alguma coisa. E comigo não foi diferente. Eu fico muito me questionando como é que seria a minha vida enquanto não depressivo e possivelmente ansioso. Cheguei a essa possibilidade agora com 25 anos. Mas falando mais de depressão, que é um bagulho que eu tenho há mais tempo, eu fico muito me questionando, cara, como é que seria se não fosse assim? E eu sinto que esse sentimento sempre vai pro lugar que eu colocava a morte do meu pai também. Inclusive, card do vídeo do meu pai, que eu falei um pouquinho sobre a falta dele, né, na minha vida. Eu acho que isso é importante pra vocês que não viram entenderem um pouquinho mais de como funciona a minha cabeça. Mas eu acho que a relação da depressão com pensar sobre meu pai é muito parecida nisso de ficar imaginando como seria a minha vida sem depressão, porque acaba caindo num lugar parecido com como que seria a minha vida com meu pai aqui. Quase como se os meus problemas fossem sumir, sabe? E por mais idealista que seja esse pensamento, por mais que ele me trave completamente no mesmo lugar, porque eu fico pensando nesse mundo que literalmente não dá pra existir, é um pouco tentador ficar preso nisso assim. E eu fui muito dessa forma por muito tempo. Até, sei lá, esse ano passado, assim, na verdade, eu era muito isso de ficar depositando as minhas esperanças num lugar que não tem como chegar. Porra, meu pai não vai voltar à vida. Eu não vou deixar de ter depressão, sabe? Parada é desenvolver formas de lidar com isso. Entender quem eu sou, a realidade de onde eu vim, as coisas que eu passei. Enfim, eu acho que você elaborar esses pensamentos, dar nome a essas coisas é um passo importante, sabe? Mas eu quero falar um pouquinho de como eu acho que eu me tornei uma pessoa depressiva, assim. Eu já me esqueço o quanto eu já falei de mim aqui no canal, mas enfim, vamos lá. Eu sou o filho mais novo dos meus pais. Eu nasci em 2000. O meu irmão é de 92 e a minha irmã é de 85. Então, sim, temos diferenças de idade muito grandes um pros outros e principalmente eu pra eles. E o meu pai faleceu em 2007, final de 2007. Então eu era uma criancinha, tá ligado? Eu tinha acabado de fazer 7 anos. E por melhor e mais bem estruturada que pudesse ter se desenrolado o pós-morte do meu pai, você ser uma criança de 7 anos e passar por um trauma assim, é um bagulho que meio que te muda pra sempre, sabe? É isso, eu sempre pensei muito de como é que seria a minha vida se meu pai não tivesse falecido, porque falando da minha perspectiva, uma coisa é você perder alguém crucial assim na sua vida, né? Quando você tem 7 anos e quando você é um adulto. Não que isso signifique doer mais ou menos, mas é que, pô, eu era uma criança, tá ligado? Então eu não sabia nem desenvolver as coisas. Tanto que até pouquíssimo tempo atrás, eu sinto que eu tinha uma visão muito infantil sobre esse aspecto, sobre esse assunto, porque eu desenvolvi tudo sozinho. E por quê que eu desenvolvi tudo isso sozinho, né? Não é culpando minha família nem nada do tipo, mas quando meu pai faleceu, a minha sensação enquanto criança, eu não sei o quanto era assim ou não, mas a minha sensação enquanto criança é que a minha família meio que virou de cabeça pra baixo no sentido de ter que se estruturar de uma outra forma. Até porque se a gente for olhar as condições materiais que aconteceram, tinham 2 adultos na família e do nada passou a ter só minha mãe. Então minha mãe teve que ocupar esse lugar de ter que trabalhar mais pra gente conseguir continuar vivendo. Então, obviamente, isso vai causar impactos nas vidas das pessoas dessa família, sabe? E uma das coisas que afetou a minha família, de novo, eu não sei se a gente já era dessa forma quando meu pai ainda estava aqui ou não, mas enfim, eu era muito novo também, não tem nem como eu saber isso. Mas meio que cada membro da família sentiu a morte sozinho. A minha irmã já tinha ali 21 anos, meu irmão tinha 14 e eu tinha acabado de fazer 7. Então, pô, a minha irmã tava entrando na vida adulta. O meu irmão, na prática, também era uma criança, tá ligado? Tipo, 14 anos. E eu nem se fala, né? Criancinha pra caralho ainda. E cada um experimentou a morte sozinho. Eu sei lá por qual razão, a minha família nunca compartilhou a morte do meu pai
uns com os outros. Eu com os meus irmãos, com a minha mãe e vice-versa, todo mundo com todo mundo, isso nunca aconteceu assim, sabe? Meio que cada um vivenciou isso sozinho. Muito provavelmente pelas condições materiais que se aplicaram, né? Mas querendo ou não querendo, isso fez com que a minha vida se desenrolasse de uma forma. E eu nem tô colocando aqui um negócio de ser bom ou ser ruim, enfim, aconteceu. Tá ligado? Um tempo atrás eu diria que eu preferiria não ter perdido meu pai, mas não sei também, sabe? Tipo, é um bagulho que não adianta eu ficar pensando sobre. Eu acho que eu ter entendido isso, que não adianta eu ficar pensando sobre, fez eu conseguir encarar de uma forma melhor. Tanto que quando eu comecei a enxergar dessa forma, que ficou muito mais tranquilo pra mim. Foi o que eu falei antes. Esse assunto do meu pai, eu sempre tive uma visão de criança, porque aconteceu quando eu era criança, eu nunca troquei disso com ninguém, então eu desenvolvi tudo enquanto uma cabeça de criança, assim, sabe? Enfim, falando de depressão um pouquinho. Independentemente de como se desenrolou o pós-morte do meu pai, isso muito provavelmente me tornou, com o passar dos anos, uma pessoa depressiva. Também não tô colocando a minha depressão única e exclusivamente nisso. Muitas coisas acontecem na vida, tudo é multifatorial, sabe? Mas eu sinto muito que o meu pai teve grande participação na minha depressão. Eu sinto que eu sempre fui uma criança com humor bem basal, assim, tá ligado? Tanto que na pandemia, quando eu fazia acompanhamento com um psicólogo, eu consegui explicar pra ele como que era a minha vida, e é até hoje, enfim, através de números. Apesar de eu ter repetido em matemática, números fazem muito sentido pra mim. Então a forma que eu tinha encontrado, e até hoje eu uso essa forma pra explicar, é que eu sempre senti o meu humor como se fosse uma régua de mais e menos, e meu humor tá sempre no zero. Tá sempre no zero, no zero, no zero, no zero. E eu tenho picos pra cima de felicidade, alguma coisa do tipo. Eu não sei qual é o contrário de picos pra baixo, mas enfim, picos pra baixo de momentos muito afundados. E foi muito dessa forma, principalmente a partir ali dos meus 18 anos, assim, sabe? Foi justamente uma época que eu voltei a pensar no meu pai. Ali com uns 17, 18 anos, mais ou menos. Eu realmente odiei o meu ensino médio. Foi justamente essa época. E, pô, eu só fui saber o que era depressão mais velho, assim, já, sabe? Com uns 16 anos. No mínimo. E antes eu não tinha nem ideia do que era. Mas eu acho que eu consigo olhar pra trás e ver um Mikael não depressivo e um Mikael depressivo. Principalmente na época desse psicólogo ali na pandemia, quando eu passei a explicar isso pra ele e tal, e através de uma porrada de consultas, dele chegar pra mim e falar, cara, você parece ter distimia. Pelas coisas que você me fala e tal, faz sentido. E pra mim, ter a definição de alguma coisa só fez muito sentido, não foi uma surpresa. Sabe? Não é como se eu não imaginasse que eu pudesse ser depressivo. Isso aconteceu, dele me falar isso, eu tinha 21, 22 anos, mais ou menos. Então, ter tido essa resposta não me causou surpresa, não me causou espanto nenhum. Eu só fiquei meio, ok, faz sentido. Porque é isso, eu sinto que eu consigo imaginar um Mikael, principalmente criança, não depressivo, assim. Eu realmente sinto que isso foi vindo muito com o passar dos anos, com o processo de luto do falecimento do meu pai. Mas não foi muito assim com ansiedade, tá ligado? Já queria dar o disclaimer aqui que eu não tenho um diagnóstico de ansiedade. De depressão sim, mas de ansiedade não. Só que me perceber enquanto uma possível pessoa ansiosa me deu uma tirada de chão, assim. Porque é um bagulho que eu não esperava que eu pudesse ser. Por quê? Eu tinha uma visão de ansiedade enquanto um negócio muito exagerado, assim, sabe? De um negócio que só era ansiosa a pessoa que tinha crise, assim, sabe? Pra mim, ansiedade era isso. De eu ter uma amiga minha que é ansiosa e eu achar que a ansiedade dela era porque ela tinha crise direto. E eu ficar, ansiedade é isso. Não existe outras possibilidades. Tanto que rolou na minha vida, agora já adulto, um episódio que eu tive um flashback de um momento horrível que aconteceu, que minha memória tinha apagado isso. E quando eu me dei conta que essa porra tinha rolado, me deu uma crisezaça, assim, sabe? De ficar com dificuldade de respirar e o caralho. E eu fiquei, não sou ansioso. Tive um episódio de ter uma crise aqui, mas me levantou uma pulguinha atrás da orelha, assim, de, sabe, tipo, nossa, sensação esquisita, coração palpitando pra cacete. Só que, atualmente, muito recentemente, papo de, sei lá, 2 meses atrás, deu contando vários episódios da vida, assim, pra minha psicóloga, da gente ali em troca dela comentar comigo sobre ansiedade e eu começar a ficar meio, então ansiedade não é só você tá tendo uma crise homérica,
uma, né? Dá pra ser com várias coisas. Tanto que daí eu gravei o vídeo falando sobre pensamentos intrusivos, né? Que a minha cabeça é isso o tempo inteiro. Inteiro. Se você não viu, veja ele, porque exemplifica muito bem como que eu funciono. Mas enfim, ela ter trazido essa possibilidade da ansiedade me deixou meio confuso, meio surpreso, porque eu não tinha experimentado isso ainda, sabe? Quando eu olho pra trás, eu vejo que eu me acostumei a ser depressivo ao ponto que quando me trouxeram a possibilidade de eu ser depressivo, quando comentou comigo a primeira vez sobre distimia e tal, de eu não ficar surpreso, porque é algo que eu fui me acostumando a entender ali sozinho e tal, de perceber que eu me identificava com muita coisa, sabe? E não, isso não significa que eu tava fazendo autodiagnóstico. É só que, né, você se identifica com características. Mas quando minha PC pegou essas características de um Mikael ansioso e botou ali na mesa a possibilidade de Mikael ansioso, foi um choque. Justamente por falta de informação, assim, sabe? De ficar meio, caralho, será que eu não sou? Que surpresa, não sabia que eu podia ser. Pura desinformação, no fim das contas. O que eu tenho pra dizer além disso? Não sei, mas dá pra levar isso pra um lugar de criticar o capitalismo. Porque, né? Ansiedade e depressão, maiores doenças do século e etc e tal. E, porra, eu só fico pensando como o capitalismo consegue afetar a gente nas mais diversas camadas da vida, assim, sabe? Independente da realidade que você faz parte, o capitalismo vai dar um jeito de te fuder. Quando eu penso a morte do meu pai, por exemplo, eu analiso que para além do luto, que independente do socialismo ou não, eu ia sentir o luto, mas a diferença são as condições materiais que apareceram com a morte dele. Se minha mãe não tivesse que trabalhar muito mais, a ponto de eu mal ver minha mãe, talvez fosse muito diferente. Isso não é culpando minha mãe, não é pondo a culpa nos indivíduos. A culpa é de um só, a gente sabe quem é, e o nome dele é capitalismo. Isso dá muita raiva, tá ligado? É revoltante você viver um mundo em que você não... Você tem que se fuder, tá ligado? Porra, mano, se essa porra não te revolta, sendo com você mesmo, se você ainda não tá puto com isso, não quer mudar a realidade que você tá inserido, porra, pensa um pouco assim, você provavelmente passou algum trauma na sua vida que, para além do trauma, tiveram as condições materiais que pioraram mais ainda a situação. Então, cara, não tem como você não ficar puto e se radicalizar a partir disso, sabe? Eu acho que hoje em dia eu sinto mais raiva do que necessariamente o luto da perda do meu pai, tá ligado? É uma merda, eu gostaria de saber como é que seria minha vida com ele aqui? Gostaria, pra caralho. Só que mais do que gostar de pensar como seria esse mundo, eu fico com tanta raiva de saber que essa porra desse sistema fudeu a minha cabeça em diversos aspectos e não tem como desfuder isso, tá ligado? Beleza, estamos lutando pra mudar a realidade que estamos inseridos coletivamente falando? Sim. Por mais que mudemos a realidade, mudemos o sistema que fazemos parte, eu vou continuar tendo esses traumas que me foram causados, assim como você que tá assistindo vai continuar tendo os traumas que te foram causados também. E de certa forma, isso é até bom em algum sentido, porque te faz manter viva a chama do ódio. Acho que no fim das contas é isso, assim, tá ligado? Tipo, eu preferiria não ter perdido meu pai. Eu preferiria que meu pai e minha mãe tivessem tempo de estar em casa pra ficar comigo, com os meus irmãos. Da mesma forma que eu gostaria que fosse assim pra todo mundo, né? É a tal da lógica da escala 6x1. Que eu vi algum post de alguma pessoa famosa defendendo a baixa da escala 6x1, e aí eu vi alguém falando nos comentários do post assim, não, beleza, isso é bom pros adultos, mas como é que isso afeta as crianças? É, do tipo, as crianças poderem ter seus responsáveis em casa mais de um dia na semana, tá ligado? E eu não tô dizendo que eu vivi uma vida fodida não, tá ligado? Eu sou classe média, eu reconheço isso. Só que, porra, vai se fuder, sabe? Não tem como tu não ficar com ódio do sistema que você tá inserido quando você olha pros seus próprios traumas, tá ligado? Se você olha pros seus traumas, não fica puto. Olha pra realidade que as pessoas estão inseridas. Olha pras pessoas sendo massacradas dia sim, dia também nas favelas. As crianças morrendo todos os dias em Gaza. A porrada de tragédia acontecendo, você não fica revoltado. Você é um filho da puta, tá ligado? Espero que você mude. Dito isso, atualmente você é um filho da puta. É isso, assim. Viver uma vida com uma mente depressiva é uma bosta. Não recomendo nem um pouco. Esse vídeo está sendo um sincericídio, mas meio que transformar o ódio em combustível. Porque se não transformar, eu vou ficar sofrendo pra sempre, tá ligado? E eu não quero sofrer pra sempre. Eu quero viver um mundo em que eu sofra como ser humano. Tem até uma frase que o Eribaldo Maia falou num vídeo, tem muito tempo isso
isso que eu vi, num vídeo que eu editei pro Gustavo Gaiofato. Se eu encontrar o vídeo, eu vou deixar o link aqui, em que eles dois estão conversando e tal, e aí o Eribaldo comenta de querer viver um mundo onde ele pode sofrer por coisas verdadeiramente humanas, e não porque uma pessoa próxima sua morre por uma doença ridícula, por falta de saneamento básico, por falta de condições materiais, sabe? É um pouco isso, assim, de querer viver uma realidade em que, se for pra ser depressivo, que não seja pelas condições materiais, tá ligado? Condições materiais que eu digo que o capitalismo impõe na gente. Enfim, é isso. Organizem-se aí. Transformem o ódio em combustível. E puta que pariu, dá um likezinho nesse vídeo, compartilha ele com quem você acha que vai gostar, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, e se quiser e puder contribuir financeiramente para o desenvolvimento do canal, aqui na descrição tem o link do meu Apoia-se. Tamo junto, valeu, falou e procurem terapia.